Olá, amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal por um novo manhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje eu vou falar sobre o momento pós-Copa. A Copa vai terminar no dia 19 de julho, o dia da grande final, como eu disse no vídeo anterior, só que já no início de outubro, ou seja, cerca de 70 dias aproximadamente depois, vai passar o mês de agosto e setembro, 70, 80 dias depois, teremos as eleições majoritárias brasileiras. E, e todos nós temos o direito de votar, ou a grande maioria de nós, isso é muito importante. Pelo menos a partir dos 18 anos temos o direito e o dever de votar, a obrigação de votar. O voto no Brasil é obrigatório. E a partir dos 16 e depois dos 70 anos, o voto é facultativo. Só que facultativo ou obrigatório, nós temos a obrigação de fazer a coisa certa na hora de votar. E por quê? Qual é a coisa certa? É eleger um determinado candidato, como se estivéssemos apostando numa corrida de cavalo entre o puro sangue e o azarão? Não. É votar, digamos assim, escolher nossos representantes com o coração, como quem torce para um time de futebol, para a própria seleção ou para o clube da nossa preferência? Também não. É fazer uma aposta, não se informar de forma alguma sobre o perfil dos nossos candidatos, deixar para decidir na frente da urna, aleatoriamente, como se estivéssemos marcando os números de qualquer jogo, da Mega Sena, da Lotomania, ou ainda da qualquer outra, dupla cena, quina e assim por diante? Também não. Tudo isso seria irresponsabilidade, tudo isso seria autossabotagem, seria um tiro no próprio pé. Nós temos obrigação, sim, de escolher os nossos representantes da melhor forma possível. E a partir do momento que a gente tiver, num primeiro momento, uma simpatia com o discurso de um determinado indivíduo, seja ele da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo, nós temos que investigar o passado do indivíduo, descobrir o que ele fez nos verões passados. Se ele já foi preso, se ele foi condenado, se a condenação dele foi anulada por algum amigo ou amiga que ele tenha na justiça, né? Se ele teve lá a, as provas que o incriminavam também anuladas por algum amigo ou amiga que ele tem na justiça, isso já é motivo suficiente para não votar nele, mesmo que hoje ele esteja ocupando algum cargo eletivo. Não podemos insistir no erro. Diz um ditado popular que errar é humano, mas insistir no erro é burrice. Se ele foi condenado porque participou ou está sendo investigado porque participou lá dos atos antidemocráticos da tentativa de golpe frustrada no dia 8 de janeiro de 2023, também é um motivo forte para nunca mais votar nele, porque não é um patriota. Ele estava pensando só nos próprios interesses, nos interesses dos familiares, dos amigos, enfim, estava pensando no próprio rabo só. Então, se o cara entra na política para ganhar um salário poupudo de 30, 40, 60 salários mínimos por mês e só vai lá pensando no próprio rabo, ou pior, se ele vai lá para dar golpe, para ficar com joias, para fazer rachadinha, para empregar funcionário fantasma no gabinete dele se ele for eleito, também esse cara tem que ser banido da política. Não serve, é inservível, é imprestável, é abjeto, não serve para ser eleito, porque ele não vai representar os nossos interesses, ele vai representar os deles e da corja dele, e da quadrilha dele.
Ele não vai representar o interesse do povo majoritário, 200 e tantos milhões de pessoas. Ele vai lá para defender o interesse de uma minoria insignificante. Assim como ele faz parte de uma minoria insignificante. Então, essa gente insignificante que faz parte de minorias insignificantes, que são extremamente egoístas, são narcisistas, são arrogantes, prepotentes, não podem ser eleitos. Jamais. Tem que ser banido da política. Tem que ser banido. Não serve nem para porteiro de cabine, de terminal de ônibus, de cabine telefônica. Não serve para nada. Eles que vão seguir a vida deles de outra forma, ganhar dinheiro de outra forma. Se o cara é médico, advogado, que vai ganhar no exercício da sua profissão. Se é empresário, que vai ganhar dinheiro na sua profissão. Se não é nada disso, se não tem preparo nenhum, que procure emprego como todos nós procuramos. Vai estudar, vai fazer cursos de formação técnica e vai trabalhar na sua área. Não venha com conversa fiada, com lorota, nos iludir para se dar bem depois. Esse tipo de gente não presta. São aventureiros, são vigaristas, são populistas, não servem. Então nós temos que ter a plena convicção que nós temos que escolher pessoas realmente comprometidas, que tenham espírito público, que sejam pessoas decentes, honestas, capacitadas, preparadas, com experiência profissional, com formação superior, que conheçam efetivamente de leis, até porque eles vão lidar com leis o tempo todo. Não dá para acreditar que uma pessoa que fez 4ª série ou ensino fundamental completo, ou nada contra as pessoas simples que têm esse tipo de formação, mas as pessoas simples e humildes conhecem o seu lugar e ficam naquele lugar. Lógico, tem direito a uma vida digna, sim, tem direito a bons salários, cada um na sua área, sim, tem direito a boa renda, que lhe garanta uma vida digna, mas não tem o direito de concorrer a cargo público, nem que seja vereador de uma cidade de 4 habitantes, porque não estão preparados, não têm conhecimento técnico, legal, de nível acadêmico para lidar com leis. Lidar com leis, todas as pessoas leigas sabem que é complicado. Exige formação, especialização. Se não exigisse, os advogados não teriam que estudar 5 anos e depois ainda tentar passar pela prova da OAB. E a prova é tão difícil. Eu conheci um camarada, que foi meu colega de trabalho na mesma sala, que nós prestávamos serviço na empresa de consultoria fiscal e contábil. Ele já tinha tentado 7 vezes passar na prova da OAB e não conseguiu. E acredito que até hoje o cara não conseguiu, porque o cara era bem medíocre. Enfim. Então é isso que acontece. E essa prova tem que ser exigida assim, porque a falta de qualificação comprovada não permite que a sociedade saiba se realmente aquele indivíduo está realmente preparado para ser um bom profissional. Ou ele mesmo não sabe se pode ser um bom profissional se ele não tem todas as credenciais, o registro no Conselho da Classe. E para ter, evidentemente, o registro no Conselho da Classe, em vários outros conselhos, assim como na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, o indivíduo tem que passar pela prova da ordem. Se não passar, não vai advogar nunca. Que é o caso desse rapaz aí. Eu não sei se ele perdi o contato com ele, não sei se ele conseguiu ou não. Enfim, acredito que não. E isso também, esse credenciamento, esse tipo de experiência e competência comprovada, tem sim que passar pelo crivo dos políticos, tem que ser uma exigência para que o indivíduo se candidate. Não podemos mais ser reféns de gente desqualificada. Enquanto nós continuarmos votando com a emoção, com o coração, como se estivesse tentando
escolher entre o puro sangue e o azarão, a gente só tem se ferrado. Enquanto isso, a China cresce 7, 8, 10% ao ano e o Brasil cresce 1, 2%. Porque lá, como eu já disse num vídeo específico sobre os últimos dirigentes chineses, são pessoas extremamente competentes, com no mínimo um ou duas, a maioria deles tem 2 faculdades, é gente qualificada, sabe lidar com pessoas, com empresas, fala mais de uma língua. Nós temos colocados na presidência da República, por exemplo, gente que não sabe nem falar o português corretamente. E gente pior, né? Além do o cara não sabe nem falar o português corretamente, ainda ele é arrogante, prepotente. Então é muito triste isso. O Brasil é a 10ª economia do mundo, já foi a 8ª. Está caindo, chegou recentemente a ser a 11ª, 12ª, justamente porque a gente só coloca gente desqualificada na política. A grande maioria dos nossos representantes são pessoas desqualificadas, gente descomprometida com o povo, sem espírito público, sem espírito republicano, gente, muitas vezes até gente de má índole, de caráter duvidoso, que estão respondendo a N processos pelos mais diferentes crimes. Então isso é muito triste. Não podemos mais permitir que essa história triste, lamentável, dantesca se repita dentro do cenário político nacional. E para fazer a coisa acontecer de verdade, grande parte dos atuais ocupantes de cargos eletivos no Brasil, seja de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente, são pessoas desqualificadas que jamais deveriam estar lá, porque nós fizemos escolhas erradas. E o resultado é isso, um Brasil que não cresce, o serviço público de péssima qualidade na grande maioria dos casos, e vai continuar assim se nós não mudarmos a rota, não recalcularmos a rota e votarmos realmente com responsabilidade, com comprometimento, com patriotismo e principalmente preocupado com o próprio bem-estar, o nosso bem-estar. E a gente tem que estar preocupado com o nosso bem-estar, a nossa carreira, o nosso sucesso, e não do politiquinho jaguara que a gente está escolhendo para botar lá. Não é verdade? A gente tem que pensar primeiro em nós. Por que vai ficar dando moral para qualquer Zé Mané, qualquer Zé Ruela? Não dá, não dá certo. Não tem, isso é estupidez. Na verdade, isso é o cúmulo da estupidez. De todos os milhares ou milhões de cúmulos da estupidez que existe, esse é o pior. Votar num Zé Mané, um Zé Ruela, um despreparado, um desqualificado qualquer, só porque ele fala bonitinho, só porque ele sabe enganar bem. É a mesma coisa que cair no conto do vigário de qualquer tipo de golpista jaguara que tem nesse país e no mundo, e depois ficar elogiando ele e correndo atrás dele para aumentar a riqueza dele. É o cúmulo da estupidez mesmo, tá bom? É isso. Se você gostou, dê um like. Por favor, comente se você concorda ou discorda disso. Enfim, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo. Tchau. Até mais.